Prepare o seu coração, pois essa história vai te emocionar. Já se inscreva no canal e deixe seu like, tome seu assento e ouça uma bela e emocionante história de superação. A pequena Ana cresceu entre os canaviais da fazenda São Miguel, segurando o vestido gasto enquanto observava o pai, Joaquim, um boia fria calejado pelo sol. Ela era tratada como uma intrusa pelos patrões e até mesmo pelas crianças que ali viviam. O preconceito vinha silencioso, mas profundo. Ninguém entendia como uma menina tão alerta, educada e cheia de vontade de aprender pudesse ter surgido da pobreza. Para muitos, isso era uma afronta, uma desordem no mundo que eles acreditavam controlar. Enquanto Ana sonhava em estudar, a patroa Dona Branca sussurrava com sarcasmo que filho de boia fria devia trabalhar cedo para aprender o lugar. Os cochichos machucavam a menina mais que qualquer labuta. Mesmo assim, Joaquim tentava protegê-la, guardando para ela livros do lixo da escola da cidade. Ana decorava cada página, como quem reconhece uma joia rara. Sua inteligência incomodava. Não era para ela ser brilhante. Não era para ela ultrapassar o lugar que lhe impunham. Certo dia, Ana se aproximou do curral e viu algumas crianças ricas aprendendo com um professor particular. Observou à distância, fascinada, enquanto eles demonstravam total desinteresse. O professor, percebendo seu olhar, sorriu amavelmente, mas a patroa o repreendeu imediatamente, como se o sorriso fosse uma ameaça à ordem social. Ana sentiu o peito arder. No fundo, queria apenas ser vista como alguém com direito a aprender. Mas naquele ambiente, parecer inteligente era quase uma ofensa. A menina passou a estudar escondida, usando restos de papel, carvão para escrever e um pedaço de madeira como mesa. Joaquim se sentia orgulhoso e, em silêncio, a incentivava. Ele sabia que o maior presente que podia dar à filha era acreditar nela. Em cada risco no papel, Ana construía uma ponte para fora daquele destino injusto, mesmo que ninguém além do pai acreditasse que ela podia atravessá-la um dia. Aqueles rabiscos eram pequenas revoluções que ninguém via. Mas mesmo o esforço de Joaquim gerava revolta entre alguns capatazes. Diziam que ele estava criando rebelde. Jovens não deveriam sonhar, deveriam produzir. O pai engolia cada humilhação, mas mantinha a fé. Dentro de si, sabia que a menina tinha algo grande a viver, algo que talvez ele não veria, mas que iluminava o futuro. Ana, sem compreender toda a dimensão do que enfrentava, apenas jurava para si mesma. Seria mais do que esperavam, muito mais. A primeira grande humilhação aconteceu durante a festa da fazenda, um evento onde os trabalhadores eram permitidos participar, desde que se comportassem com humildade. Ana ganhou um bolo barato como prêmio de dedicação escolar, título inventado apenas para marcar que ela era diferente dos demais filhos de empregados. Muitos riram ao ouvir o anúncio, como se fosse piada, como se dedicação fosse inútil quando se nasce pobre. Ana segurou o bolo enquanto as mãos tremiam, tentando não chorar. O pior foi ouvir Dona Branca ironizar que, infelizmente, inteligência não compra educação. A frase parecia um selo de inferioridade. Alguns riram por conveniência, outros por crueldade, mas ninguém a defendeu. Até mesmo algumas crianças que admiravam Ana baixaram os olhos, temendo serem associadas a ela. Joaquim assistia de longe, com o olhar de um homem que engole o próprio orgulho para não perder o emprego. Ele sabia que discutir significava perder tudo, inclusive a chance de sua filha estudar. Entre a multidão, um jovem trabalhador recém-contratado observava a situação. Chamava-se Miguel. Não era da fazenda e parecia incomodado com o espetáculo humilhante. Era mais alto, forte e tinha expressão séria, mas os olhos denunciavam bondade.
Quando viu Ana isolada, sem coragem de comer o próprio prêmio, aproximou-se discretamente e ofereceu a ela um guardanapo limpo, dizendo que aquele era o melhor bolo da festa, porque era um reconhecimento. Suas palavras foram simples, mas acolhedoras, e fizeram Ana finalmente sorrir. Aquele pequeno gesto de bondade foi o primeiro raio de luz relacionado a outra pessoa além de seu pai. Ana nunca havia sentido alguém a proteger além da família. Miguel notou a inteligência nos olhos dela e ficou curioso sobre seus estudos escondidos. Diferente dos outros jovens da fazenda, ele parecia ver o valor que até adultos fingiam não existir. Ana sentiu algo estranho, um misto de admiração e gratidão que, mesmo sendo infantil, plantava algo novo em seu coração, a esperança de ser valorizada. Nos dias seguintes, Miguel passou a ajudar discretamente Joaquim no trabalho e sempre trocava algumas palavras com Ana. Os capatazes começaram a reparar e não gostaram. Comentavam que pobre não devia ficar escolhendo companhia. A menina, antes apenas desprezada, agora era vista como ameaça. Uma pobre com inteligência já era incômoda. Uma pobre inteligente com apoio de alguém era perigosa. Ana começava a perceber que sua luta não era apenas contra o destino, mas contra um sistema que temia ver um pobre subir. Quando completou 12 anos, Ana ganhou uma chance inesperada. Uma professora da cidade ofereceu a Joaquim uma bolsa para que a menina estudasse. A notícia correu como fogo na fazenda. Para muitos trabalhadores era motivo de orgulho, mas para os donos era um risco. Imagine uma filha de boia fria se formando, desafiando séculos de servidão. A fazenda sempre sobreviveu, alimentando a ideia de que cada um tinha seu lugar. E educação era um passaporte para fugir desse destino. Dona Branca reagiu com selvageria refinada. Disse à professora que não permitiria que sua fazenda produzisse revoltados. Afirmou que Ana era exemplo perigoso e tentou convencer Joaquim a recusar a bolsa. Ele hesitou, temendo perder o emprego. Sem renda, não haveria comida. Ana percebeu que seu futuro pesava sobre o ombro do pai e que qualquer escolha viria custosa. A menina chorou escondida, não por medo do trabalho, mas pelo medo de abandonar o único caminho para uma vida melhor. Foi Miguel quem alertou Joaquim de que a patroa pretendia demitir quem insistisse. O jovem não sabia como ajudar, mas queria fazer algo. Ele não suportava ver Ana perder sua chance por causa de uma gente que se alimentava do sofrimento alheio. Miguel ofereceu parte de seu salário para ajudar na compra de materiais de estudo, caso Joaquim fosse demitido. Não era muito, mas representava coragem. Joaquim sentiu um aperto no peito. Um jovem estava disposto a sacrificar mais do que muitos adultos. Mesmo assim, Joaquim recusou a proposta, agradecendo com lágrimas. Ele decidiu enfrentar a tensão, escondendo a verdade. Ana iria estudar, mas fingiria trabalhar meio período na fazenda. Seria um risco, mas era a única forma de lutar sem perder tudo. Ele conversou com a professora, que concordou com o plano secreto. A educação de Ana se tornaria clandestina. A menina estudaria no silêncio, como quem planeja uma revolução. E, de fato, era exatamente isso, uma revolução silenciosa. Com o tempo, Ana ficou ainda mais brilhante. Lia, estudava, fazia cálculos e escrevia de maneira impecável. Mas, quanto mais crescia em conhecimento, mais crescia o ódio de quem temia sua ascensão. A menina que antes era invisível tornara-se ameaça. Ana começava a descobrir que um cérebro educado vale mais do que qualquer título, terra ou sobrenome. Era o primeiro passo para se tornar líder, embora ainda não tivesse dimensão do que isso custaria. O segredo começou a se espalhar por causa de inveja.
Um dos capatazes viu Ana escrevendo enquanto deveria carregar lenha. Ele a denunciou. A fazenda explodiu em hostilidade. Comentários tomaram os corredores dizendo que a menina queria ser melhor que os outros, que tinha mania de grandeza, que pobre estudando vira rebelde. O preconceito virou perseguição. Pessoas simples, que poderiam apoiá-la, passaram a atacá-la por medo de serem vistas como iguais a ela. Era triste, mas revelador. Dona Branca chamou Joaquim com violência contida. Disse que Ana estava proibida de estudar, ameaçando não apenas o emprego, mas a moradia e até o direito de permanecer na fazenda. Joaquim sentiu sua dignidade esmagada. Tentou falar, mas suas palavras ficaram presas no peito. Ele lembrou de quando era jovem e sonhava com outra vida antes de entender que sonhos também tinham preço. Agora, o preço era a educação de sua filha. Seria covardia desistir? Ana ouviu parte da discussão e não suportou ficar calada. Com os olhos marejados, disse que estudaria nem que fosse na beira da estrada. A patroa perdeu o controle e afirmou que, se quisesse estudar, então saíssem imediatamente da fazenda. A garota engoliu o choro, mas seu olhar era firme, quase desafiador. Joaquim sentiu orgulho e medo ao mesmo tempo. Miguel assistia de longe, possuído por indignação. Estavam expulsando uma menina apenas por querer aprender. Miguel foi até a patroa e, mesmo tremendo, disse que a atitude era injusta. Ela o humilhou na frente de todos, dizendo que trabalhador novo não tinha direito de opinar. Ele não suportou a humilhação e pediu demissão na hora. Muitos ficaram chocados. Jamais alguém havia enfrentado a patroa. Ana, silenciosa, sentiu algo nascer dentro de si. Não era só gratidão. Era o início de algo que ela não sabia nomear, mas que lhe trazia esperança. Romance e revolta se misturavam como faísca e fogo. A família de Ana e Miguel deixaram a fazenda na mesma noite. Pobreza, incerteza e fome os aguardavam, mas também um novo horizonte. O que a fazenda não sabia é que, ao expulsar Ana, havia empurrado para fora a líder que um dia se tornaria referência. Quem tenta podar a inteligência de alguém, cria, sem querer, a força que vai derrotá-lo. Era o começo de uma história que ainda faria aquela mesma fazenda se curvar diante dela. A saída da fazenda trouxe a liberdade, mas também a dura realidade. Sem moradia, Joaquim encontrou abrigo em uma pequena casa abandonada, perto de um trecho de estrada. O lugar cheirava a poeira e umidade, mas era o único espaço que poderiam chamar de lar. Ana estudava sentada em uma caixa de madeira, iluminada por uma lamparina improvisada com óleo velho. A pobreza era cruel, mas a luz que iluminava seus cadernos era mais forte do que a escuridão que os cercava. Miguel começou a trabalhar em uma pequena cooperativa rural da região. O salário era baixo, mas era pago com respeito, algo que ele jamais tivera na fazenda. Aos poucos, tornou-se indispensável, aprendendo sobre administração, plantio sustentável e venda direta para mercados da cidade. Ao chegar cansado todas as noites, compartilhava com Ana tudo o que aprendera. Ela ouvia atentamente, fascinada por entender como funcionava o mercado agrícola, algo que os donos da fazenda sempre esconderam. Enquanto Miguel ganhava conhecimento prático, Ana aperfeiçoava seus estudos acadêmicos com a professora que continuava a ajudá-la gratuitamente. A garota mostrava uma inteligência incomum, capaz de resolver problemas complexos e propor ideias inovadoras sobre cultivo e economia rural. A professora dizia que aquela menina um dia seria muito mais do que imaginavam. Ana, porém, ainda não acreditava totalmente nisso. Era como se a vida tivesse lhe dado potencial, mas faltasse oportunidade.
Com o passar dos meses, pessoas pobres das redondezas começaram a pedir ajuda a Joaquim e Miguel para entender documentos de trabalho, empréstimos e contratos. Sem perceber, Ana começou a explicar para os trabalhadores o que eles não compreendiam. Era incrível. Alguém tão jovem era capaz de traduzir o que os poderosos faziam de propósito para deixar os simples na ignorância. A menina descobriu que conhecimento não era só para si, era a arma de defesa do pobre. O pequeno barraco à beira da estrada começou a frequentar mais pessoas do que imaginavam. Vinham pedir orientação, pedir explicações, pedir justiça. A casa suja e apertada se tornara o ponto de encontro de trabalhadores que, pela primeira vez, compreendiam seus direitos. Nascia ali algo que mudaria a história da região. Uma menina pobre começava a educar o povo. Sem escola, sem diploma, sem permissão, mas com o brilho de quem nasceu para liderar. A notícia sobre a menina que ensinava os trabalhadores se espalhou rapidamente. O boca a boca rompeu cercas invisíveis. Pessoas caminhavam quilômetros para aprender como não serem enganadas em contratos de arrendamento, como calcular pagamentos justos e como exigir o que era seu. Ana começou a perceber que ninguém se aproveitaria mais da ignorância do povo se ela pudesse ensinar o que sabia. Sua juventude deixava tudo mais impactante. Ela era a prova de que o conhecimento podia brotar até no chão mais seco. Miguel, observando o impacto que Ana causava, passou a incentivá-la ainda mais. Disse que aquele dom não era apenas para o bem dos outros, mas para o futuro que ela podia conquistar. Ele falava com carinho, com respeito. Ana começou a enxergá-lo de forma diferente. Talvez fosse amor, talvez fosse admiração. O coração, assim como a terra, germina lentamente quando é bem cuidado. E Miguel era como chuva boa em tempo de seca. Os trabalhadores começaram a formar uma pequena associação, liderada por Joaquim e orientada intelectualmente por Ana. A menina não tinha idade nem condição de liderar oficialmente, mas todos sabiam quem era o cérebro por trás das decisões. Muitos passaram a vender seus produtos diretamente e conseguir preços mais justos. A cooperativa cresceu, incomodando atravessadores e comerciantes que lucravam explorando pequenos produtores. Ana, sem querer, estava fazendo inimigos poderosos. Um dia, um comerciante veio até o barraco, furioso, acusando Ana de colocar ideias erradas na cabeça dos trabalhadores. Ele afirmou que o conhecimento dela iria desestabilizar o comércio. Estava dizendo a verdade sem perceber. Joaquim ficou tenso e quis defender a filha, mas Ana, com calma surpreendente, respondeu que justiça não era ideia errada e que apenas pagavam o que era justo. A firmeza da menina fez o comerciante sair irritado, mas assustado. Ele percebeu que aquela criança era mais perigosa do que qualquer adulto. A tensão cresceu na região. A fazenda São Miguel, que antes controlava tudo, começou a perder influência. Trabalhadores deixaram de aceitar contratos abusivos. O nome de Ana tornou-se sinônimo de resistência, mas isso trouxe consequências. Dona Branca voltou a ouvir falar da menina que expulsou. Agora, Ana não era só estudiosa, era líder, era influência. E quem tem poder teme quem pode tirar esse poder. Ana estava sendo observada mesmo sem saber. Certa tarde, homens da fazenda chegaram ao barraco. Não eram visitas amigáveis. Com palavras veladas, avisaram que a jovem deveria parar de ensinar o que não deveria saber. Era uma ameaça disfarçada, como veneno por trás do sorriso. Joaquim sentiu calafrios, lembrando de sua expulsão. Miguel cerrou os punhos, pronto para reagir. Mas Ana não se intimidou. Disse que ninguém podia proibir o conhecimento. A coragem da menina fez os homens recuarem, mas não desistirem. A intenção da fazenda era clara: calar Ana antes que fosse tarde. O poder nunca teme armas, teme ideias.
Gabriel, um dos capatazes, visitou comerciantes e tentou convencê-los a boicotar a associação. Alguns cederam, outros resistiram. A economia da região começou a entrar em conflito. Era a guerra entre exploração e justiça. E quem acendeu a faísca foi uma menina pobre que só queria estudar. A ironia era cruel e grandiosa. Nesse momento, Miguel percebeu que a batalha era maior do que imaginava. Ele incentivou os trabalhadores a formalizar a cooperativa legalmente, colocando sua assinatura e assumindo responsabilidades que poderiam custar sua liberdade. Ana ficou preocupada, com medo de que ele fosse preso por ela. Mas Miguel respondeu sorrindo: "Se lutar por você é perigoso, então vale a pena." Era amor declarado sem palavras, apenas com sacrifício e coragem. A história da cooperativa chegou à rádio da cidade. Em uma entrevista rápida, representantes falaram sobre o trabalho da jovem Ana, exaltando sua inteligência e seu papel como educadora popular. A notícia correu pelas pequenas cidades próximas. Pela primeira vez, Ana era vista não como ameaça, mas como esperança. Isso chamou a atenção de instituições e empresas independentes. Pessoas começaram a oferecer cursos, ferramentas, apoio. O que começou com carvão e papel agora ganhava estrutura. Mas quanto mais Ana crescia, mais a fazenda ardia de ódio. Dona Branca decidiu agir com mão de ferro. Seu objetivo não era só calar Ana, era destruí-la. Não suportava ver poder nas mãos de alguém que, segundo ela, nasceu para obedecer. O veneno da vaidade estava prestes a transbordar e Ana seria o alvo. Porém, como todo veneno mal administrado, ele acabaria voltando para quem o espalhou. A Fazenda São Miguel iniciou uma campanha de difamação. Espalharam boatos de que Ana manipulava trabalhadores por interesse próprio, que queria tomar terras, que enganava o povo com falsas promessas. Era cruel, era baixo, era típico de quem teme perder o controle. Alguns trabalhadores ficaram confusos, mas quem havia sido ajudado pela cooperativa defendia a menina com firmeza. O povo começava a acordar, e quem acorda não volta a dormir na mentira. Ana sentiu o peso da calúnia, mas não desistiu. Em vez disso, decidiu estudar leis trabalhistas e direitos rurais. Passava madrugadas lendo, enquanto Miguel a observava com admiração e medo. Ele temia que essa luta fosse maior do que eles. Mas Ana dizia que o conhecimento era sua única arma e que, se parasse agora, daria vitória aos opressores. A paixão pela justiça se somava à força do amor silencioso que crescia entre os dois. Com o avanço da cooperativa, uma grande empresa de alimentos orgânicos tomou interesse no trabalho da associação. Mandou representantes para conhecer o grupo e ofereceu a oportunidade de comprar produtos diretamente, pagando mais do que qualquer atravessador. A proposta era revolucionária. Pela primeira vez, pequenos produtores ganhariam mais do que os grandes latifundiários esperavam. Aquilo era mais do que negócio, era libertação econômica. E no centro disso estava Ana. A proposta exigia organização, logística e responsabilidade. Era grande demais para um grupo sem estrutura. Mas Ana, com sua inteligência e coragem, convenceu os trabalhadores a montar um pequeno escritório coletivo. Mesmo pobre, ela transformou um galpão abandonado em um centro de produção. Crianças ajudavam, mulheres aprendiam, homens construíam. Era união. Era resistência, era a economia transformada pela educação. Ana, aquela que expulsaram, agora movia uma revolução. A fazenda, percebendo a dimensão da ameaça, decidiu jogar a última carta. Tentaria acabar com o contrato antes que fosse assinado. Essa disputa decidiria não apenas o futuro de Ana, mas o futuro de toda a região. O poder da terra enfrentaria pela primeira vez o poder do conhecimento.
E ninguém sabia que, ao tentar destruir uma menina, a fazenda estava criando a empresária que um dia a superaria. A assinatura do contrato com a empresa orgânica estava marcada para a próxima semana, e toda a cooperativa estava em frenesi. Muitos nunca haviam visto uma oportunidade tão grande, e outros ainda duvidavam que aquilo pudesse dar certo. Enquanto a união crescia entre os trabalhadores, alguém movia-se nas sombras. Capangas da fazenda São Miguel se infiltraram, tentando convencer produtores a desistirem. Prometiam vantagens falsas, espalhavam medo, diziam que a cooperativa seria investigada. A estratégia era uma mistura de ameaça e sedução, como veneno adoçado. Os boatos ganharam força quando um caminhão de produtos destinado à amostra para os avaliadores da empresa foi misteriosamente danificado durante a madrugada. Tonéis foram furados, sacas rasgadas e ferramentas roubadas. O prejuízo parecia irreparável, mas o pior não era a perda material. Era a mensagem de que qualquer avanço seria atacado. A cooperativa ficou dividida entre desistir ou reagir. Alguns trabalhadores choravam, temendo represálias. Outros se revoltavam, mas não sabiam como agir sem arriscar as próprias famílias. Era como voltar ao tempo em que aceitavam tudo calados. Ana, ao ver os olhares desesperados, sentiu o peso da responsabilidade. Se ela cedesse, todo o movimento ruiria. Se resistisse de modo imprudente, poderia colocar pessoas em risco. Foi então que decidiu fazer o que sempre fizera: transformar conhecimento em estratégia. Reuniu o grupo e explicou que sabotar negócios era crime e que havia leis que protegiam a produção comercial. Mostrou artigos, parágrafos, penalidades. Pela primeira vez, trabalhadores ouviram nomes de leis que nunca imaginaram usar. O medo começou a dar lugar à indignação organizada. Miguel sugeriu que a cooperativa registrasse tudo: fotos, depoimentos, notas de prejuízo, marcas no chão, ferramentas desaparecidas. Seria prova para a denúncia formal, caso necessário. Ana complementou a ideia, chamando a imprensa da cidade e convidando a empresa interessada para ver pessoalmente o ataque. O grupo hesitou, mas acabou concordando. Descobriram que a única forma de enfrentar poder era escancarando sua ilegalidade. E quanto mais público o crime, mais difícil seria escondê-lo. Assim, eles fariam o que os poderosos jamais esperavam: expor a verdade. Quando os representantes chegaram, viram o estrago e ouviram trabalhadores emocionados descreverem o que sofreram durante anos. A empresa ficou chocada. Esperava uma simples parceria, mas encontrou um movimento social emergente. Aquilo deixou a cooperativa ainda mais valiosa aos olhos deles. Não era só trabalho rural, era resistência. E diante da história viva que testemunharam, a empresa decidiu não apenas assinar o contrato, mas ajudar a cooperativa com segurança jurídica e logística. A sabotagem se transformou em força. O veneno, mais uma vez, voltou ao agressor. Com o contrato assinado, a cooperativa ganhou legitimidade e respeito nacional. A notícia se espalhou, atraindo jovens agricultores, técnicos e até universitários que queriam aprender com um modelo criado por uma comunidade pobre. Ana passou a dar palestras mesmo sem diploma, falando sobre direitos rurais e gestão comunitária. Sua voz, antes silenciada pela fazenda, agora ecoava em auditórios lotados. A cada palavra, os trabalhadores viam-se representados. Era como se a história do povo finalmente fosse contada por alguém que sentiu na pele o que eles sempre sentiram. Miguel assumiu a direção operacional da cooperativa, organizando o transporte, o armazenamento e o treinamento dos produtores. Joaquim, emocionado, viu o próprio nome aparecer como fundador do movimento.
Ele jamais imaginou, quando catava livros no lixo, que criaria junto da filha um projeto capaz de alimentar dezenas de famílias com dignidade. Ana, por sua vez, tornou-se referência jurídica informal, ensinando com precisão o que muitos advogados nunca se preocuparam em olhar: os direitos do trabalhador rural esquecidos por décadas. E tudo com a calma de quem sabe que vencer não é apenas conquistar, mas garantir que o outro não será mais explorado. A cooperativa cresceu tanto que precisou adquirir terras coletivas. As compras foram realizadas com recursos de vendas e incentivos da empresa parceira. A comunidade participou da construção de galpões, escritórios, estufas orgânicas e hortas comunitárias. Crianças aprenderam sobre cultivo sustentável. Mulheres ganharam independência financeira. Idosos ensinaram técnicas antigas de plantio, antes desprezadas, agora valorizadas. Era como se o passado e o futuro se encontrassem, costurados pelo conhecimento. O que antes era chão de servidão, agora era território de liberdade. Enquanto o desenvolvimento florescia, a Fazenda São Miguel amargava prejuízo. Trabalhadores deixavam o latifúndio para migrar para a cooperativa, onde havia respeito, lucro justo e participação nas decisões. Sem mão de obra e sem controle econômico, a fazenda enfraquecia. Dona Branca tentou diminuir os salários restantes, aumentar jornadas e até contratar pessoas de outras regiões, mas ninguém queria trabalhar onde o ódio mandava. A antiga potência se tornava ruína. O que antes era símbolo de opressão, agora era um castelo rachado pela própria ganância. Depois de meses de crise, a fazenda colocou parte de suas terras à venda para tentar sobreviver. A comunidade viu o anúncio e um silêncio tomou conta da cooperativa. Todos olharam para Ana. Era uma chance histórica. Comprar terras da fazenda que um dia os expulsou seria mais do que comércio, seria reparação. Não vingança destrutiva, mas vingança moral. A terra que serviu para humilhar, agora poderia servir para libertar. Ana respirou fundo, sentindo que o destino a chamava para o próximo passo. Uma assembleia lotou o galpão da cooperativa. Trabalhadores, famílias e pequenos produtores discutiam se deviam realmente comprar parte da antiga fazenda. Alguns tinham medo de que aquilo despertasse ainda mais ódio. Outros viam como oportunidade única. Ana ouviu todos, sem impor sua opinião. Ela sabia que a decisão precisava ser coletiva, como tudo que construíram. Quando foi sua vez de falar, suas palavras foram firmes, mas cheias de serenidade. Não compramos para humilhar, compramos para garantir que ninguém mais seja humilhado aqui. A proposta, votada em unanimidade, marcou um momento histórico. A cooperativa usou recursos acumulados e apoio financeiro da empresa parceira para adquirir a área. O anúncio foi recebido com incredulidade pela comunidade e espanto amargo pela Fazenda São Miguel. Ver uma menina que expulsaram como ameaça tornar-se proprietária das terras que tentaram usar para dominá-la era mais do que irônico. Era justiça social escrita com o suor de quem acreditou que educação muda destinos. Dona Branca, derrotada pelo próprio desprezo, foi obrigada a assinar o contrato diante de advogados e imprensa. O momento da assinatura foi silencioso e pesado. Dona Branca tentou manter o olhar altivo, mas suas mãos tremiam. Ana observou, sem rancor, sem arrogância. Ela sabia que aquele não era triunfo pessoal, mas coletivo. Quando recebeu as chaves, não olhou para a ex-patroa com ódio, mas com dignidade. A ex-proprietária, incapaz de suportar a humilhação moral, saiu sem despedir-se. Para ela, o inimaginável aconteceu. Uma menina pobre que ela tentou apagar tornou-se a guardiã das terras que antes só serviam os opressores.
Em pouco tempo, as terras compradas foram convertidas em áreas sustentáveis e produtivas. Ana criou projetos educacionais, oficinas de direitos rurais e programas de empreendedorismo voltados para mulheres e jovens. O que antes era símbolo de exploração virou território de conhecimento. Crianças que antes só carregavam enxadas, agora carregavam cadernos e tablets. Trabalhadores que jamais tiveram voz, agora discutiam negócios e ensinavam em cursos. A cooperativa não apenas crescia, transformava toda a dinâmica social da região. Ana ganhou reconhecimento nacional, recebendo convites para palestrar em universidades, congressos e feiras agrícolas. Embora não tivesse diploma, era tratada como especialista. Sua história de resistência inspirava pesquisadores, juristas, agricultores e movimentos populares. O romance com Miguel, agora oficial, cresceu junto com o legado que construíam. Eles não eram um casal apenas de amor, mas de luta. E quando Ana era aplaudida, Miguel sorria, sabendo que testemunhou o nascimento da líder, ainda menina, entre livros resgatados do lixo. Anos depois, a cooperativa tornou-se uma das maiores referências de produção sustentável e comércio justo do país. A antiga Fazenda São Miguel, agora renomeada Terras Livres Ana Joaquim, homenageava a menina e seu pai. Joaquim, já idoso, assistia com orgulho à realização que jamais ousou sonhar. Quando caminhava pela terra onde antes era explorado, sentia-se parte de algo grandioso, não apenas porque a justiça fora feita, mas porque ela veio através da educação, e isso ninguém podia apagar. Ana construiu escolas dentro da cooperativa, oferecendo ensino formal gratuito. Crianças e adultos aprendiam sobre agricultura moderna, economia solidária, direitos trabalhistas e liderança. Ela dizia que conhecimento é semente que ninguém arranca depois de plantada. A antiga lógica de submissão desapareceu e deu lugar a uma cultura de autonomia. Pessoas que antes mendigavam emprego, agora criavam negócios locais. Jovens se tornavam empreendedores rurais. O impacto do movimento não era apenas comercial, era cultural, político e humano. Um dia, Ana recebeu um convite para falar em um grande evento internacional sobre economia rural. Enquanto preparava o discurso, lembrou-se da lamparina com que estudava e do bolo de humilhação que ganhou na festa da fazenda. Ela sorriu, não com orgulho egoísta, mas com a certeza de que nenhum insulto pode impedir quem carrega dentro de si o fogo do conhecimento. O passado, antes doloroso, agora era parte da rota que a trouxe até ali. Cada humilhação virou combustível, cada desprezo virou convicção. No evento, Ana contou sua história sem alterar nada. Mostrou a pobreza, o preconceito, a expulsão, a resistência e principalmente a construção coletiva que mudou a economia de uma região inteira. Ao final, foi ovacionada. Não como vítima, mas como empresária, líder rural, educadora popular e referência ética. Pessoas ricas e influentes pediram sua orientação. Ironia do destino. Agora eram eles que aprendiam com ela. A menina que um dia foi proibida de estudar agora ensinava ao mundo. Ana voltou para casa e viu crianças correndo pelos campos, carregando livros e mudas de plantas. Sentiu que nenhuma vitória era maior que aquela cena. O romance com Miguel, a força do povo, a sabedoria do pai, tudo convergia para aquele futuro. Ela respirou fundo e sorriu. Não venceu a fazenda apenas com dinheiro, mas com dignidade. A rejeitada tornou-se empresária respeitada. A ignorada virou liderança. Ela não destruiu o opressor, transformou a terra que ele usava para oprimir. E essa sim era a maior vitória.